Olá, caros ouvintes, seja bem-vindo a mais um Plebeu Podcast, o podcast destinado a você que não pertence à nobreza brasileira e precisa trabalhar 149 dias somente para pagar tributos. Estamos aí em mais um podcast, muito feliz pela repercussão e pelo apoio no primeiro podcast. Tivemos vários comentários, a gente tá bem contente em ter vocês aqui novamente ouvindo esse podcast, esse humilde podcast do Plebeu. E antes de mais nada, gostaríamos de agradecer todo o comentário, todo o apoio e vamos seguindo em frente. Gostaria de agradecer pelos comentários, pela repercussão que teve no primeiro podcast. Gostaria de agradecer pelo feedback. Prometo me soltar mais, viu, Dalila? Obrigado pelo comentário. E eu gostaria de ler também um comentário do Gabriel sobre o nosso último vídeo do podcast. Se o brasileiro deseja manter o futebol em atividade nesse período de pandemia, já passou da hora da confederação e clubes poderem vacinar de forma particular, sem gerar custos para o Estado de suas delegações. Dessa forma, o risco seria menor de qualquer alteração no número de infectados. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, pelo comentário. É isso aí, Gabriel. Também compartilho da mesma ideia. Se não tiver custo ao Estado, né, porque a gente já sabe como a máquina pública é inflado, como ela é gorda e traz déficit em cima de déficit, também concordo que deve ser liberado aí se a gente quiser manter o esporte, porque assim, não é só a Copa América, a gente tem Libertadores, a gente tem Brasileirão. Se quer manter o esporte em atividade, então a gente tem mesmo que buscar uma solução, e a solução possível seria liberar aí essas vacinas para os jogadores através do custeio pelo próprio clube, né? Pelo próprio orçamento do clube, sem envolver nenhum tipo de benfeitoria ou privilégio pelo Estado. Então a gente agradece aí a todo mundo que participou, todo mundo que apoiou e também expôs aí seus comentários, suas críticas construtivas. Estamos trabalhando para melhorar cada dia mais. E indo de encontro agora, né? Essa semana a gente teve várias notícias, tivemos vários problemas e vamos comentar sobre alguns pontos aí dessa semana, das notícias que ocorreram. E também contamos novamente com o apoio de vocês nos comentários, curtindo, compartilhando com os parentes, com os amigos, enviando seus comentários, a sua opinião. E no próximo podcast a gente traz a opinião desse aqui, beleza? E como primeira notícia aí, a gente tem o homeschool, né, que é aquela modalidade, né, de educação dentro de casa que pode estar indo com urgência para o plenário, né? Segundo informações aí, os deputados e a Câmara, eles estão com urgência, né? Alguns deputados que apoiam o projeto de lei, que é a PL 3262/19, para ter essa opção, né, de ensino em casa, sem que haja nenhum tipo de problema ou de... Que ele vá de contra a lei criminal, né? Isso, que exatamente. É o abandono de intelectual, né, da criança. Isso aí. Então, pelo visto, a gente vai ter essa urgência aí na Câmara, né, por alguns apoiadores, sobre o homeschool, né, Marcos? Homeschooling. E eu acredito que seja uma importante tomada de decisão, um importante avanço, né, para as liberdades individuais, novamente dizendo, principalmente pelo fato de que é muito importante para a educação dos filhos ter a base de educação familiar. Em que sentido? Eu acho que escola e família, eles não são duas entidades separadas, eles caminham junto para a educação do filho. Então, da mesma forma como a gente tem a questão da educação das escolas, os pais também têm uma parcela super importante e que não pode ser retirada de crescimento e evolução do filho ali, de ensinamento. Então, o homeschool, diferente, né, do que hoje é aplicado no Brasil, que somente o aluno pode estudar em escolas, né, seja ela pública ou privado, ele vai avançar também nessa característica dos pais como um importante formador do indivíduo que vai estar inserido na sociedade no futuro. O projeto não visa extinguir a escola, né? A escola vai continuar. A questão é o pai não ser responsabilizado criminalmente por imputar o crime de abuso de intelecto, né?
E o projeto de lei ele traz o seguinte ponto, que a família matricule as crianças em escolas públicas ou privadas, ainda que a criança não a frequente, os pais serão responsáveis pela frequência e supervisão das atividades. Que os pais ou responsáveis apresentem antecedentes criminais, que sejam realizadas atividades pedagógicas que promovam a formação integral do estudante, que os pais ou responsáveis registrem periodicamente as atividades pedagógicas realizadas e enviem para a escola em que os estudantes estiverem matriculados, que sejam realizadas avaliações de aprendizagem, que o estudante participem das avaliações nacionais, estaduais e municipais, que os pais ou responsáveis garantam a convivência familiar comunitária do estudante. Esse é um das propostas que vai vir agregada ao projeto. Então eu queria trazer alguns pontos que se questionam muito na comissão e também a dúvida de muitos pais e pessoas da oposição que são contra a esse projeto. Um primeiro ponto seria, ao invés de defender soluções individualizadas e elitizadas de ensino, é necessário que a sociedade lute por uma educação pública de melhor qualidade, a todos exigindo um maior investimento na área por parte do governo. Uma opinião minha, e não só minha, mas como um grupo que bate na mesma tecla de ter o direito de não ser criminalmente penalizado e querer dar um ensino para seus filhos dentro de casa. A minha opinião é a seguinte, não é que falta dinheiro. A minha opinião é que os pais não estão mais tão confiantes em professores que vêm com ideais políticos e impondo a sua verdade, a sua razão através dos fatos. Não é que sejam proibidos de expor suas opiniões, né, sua liberdade de expressão, mas eles já vêm com aquela formação acadêmica de doutrinar os alunos em escolas. Mas não só isso também, como o medo dos pais, que hoje em dia está muito grande, a libertinagem de amigos e colegas dentro de sala de aula, a má influência, né, o uso de droga, deliberação de falas de criminal, indução, né, à criminalidade, o bullying que a criança sofre na escola. Então esse é um dos fatores predominantes que os pais gostariam de poder dar a educação no seu âmbito familiar. Um outro fato que que tem um ponto seria a qualidade do ensino. A oposição alega que no homeschooling, muitas vezes os pais não têm a formação mínima necessária para dar aulas, nem seguem o conteúdo necessário da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o que pode interferir na qualidade do ensino. Assim, há risco dos pais não conseguirem prover a instrução primária, o que configura o crime de abandono intelectual. Um dos contrapontos que os pais do documento também seria que um dos pais ou os dois pais teriam que ter uma formação. Contudo, mesmo que o pai não tenha um dos pais não tenha nenhuma formação ou os dois pais não tenham formação, eles podem contratar um professor particular. E é uma alegação também que alguns professores, através dessa pandemia, né, do lockdown e tal, alguns professores alegam também que estão recebendo muitas propostas de contratação de particulares e que às vezes aferem que ser até melhor do que dar aula em colégios públicos, eles estão recebendo um salário melhor. Mas o ponto aqui seria que se os pais não puderem ter uma formação de uma graduação em um dos dois, eles podem também optar por contratar um professor particular. E em questão do pai não poder dar a base estrutural do ensino, acaba que se você pegar como referência outros países que já exercem a funcionalidade do homeschool, você pega que os pais ensinando aos filhos pode gerar uma maneira mais descontraída para o
filho através do método do seguinte ponto. Na escola, o professor tem na sala de aula entre 30 e 40 alunos. Então, é mais complicado o professor gerenciar aluno por aluno. Ou seja, uma matéria se delonga por muito tempo sem nem a conclusão final dela, se depender de como será interpelada a aula. E sendo um ensino pelo pai, ele pode, em curto prazo, apresentar a matéria, seja de história, português, geografia, em um curto tempo e de uma forma que atrai a atenção do seu filho. Por exemplo, uma justificativa também seria que os pais não teriam tempo, né, para dar aula para o filho. Só que a aula pode ser dada em qualquer área, ou dentro de casa, ou através dentro do carro. Por exemplo, se o pai está indo trabalhar ou está indo passear com o filho para algum lugar, aí toca uma música, por exemplo, Beethoven, vai gerar uma curiosidade do filho, perguntar, por que dessa música? Aí o pai vai contar a história, a época, a cultura do que foi vivenciado na época de Beethoven, que a cultura é diferente daquela época para de agora, ou seja, gera um conteúdo de história. O grande ponto que eu vejo que me preocupa um pouco mesmo tendo a possibilidade, né, na verdade não a possibilidade, mas o critério de que um dos pais ou os dois devem possuir graduação de nível superior, né, e que dentro disso a comprovação, né, de qualquer tipo de curso ou graduação já serve, ou seja, não precisa ser pedagogia, não precisa ser licenciatura, qualquer tipo de formação, seja economia, história, educação física, enfim, engenharia, qualquer tipo de graduação de nível superior já serve como comprovação para esse pai estar habilitado à possibilidade do homeschooling. O que me preocupa porque é o seguinte, por mais que a gente tenha esse lado, por exemplo, cultural, e a gente tem também essa importância que eu falei no início de implementação de educação, da responsabilidade mútua entre escola, instituição e os pais na formação do indivíduo, né, do aluno ali que vai se tornar um indivíduo inserido na sociedade no futuro, que a educação superior no Brasil também existe alguns tipos de gargalos, né? Hoje a gente tem um índice, eu não sei precisar exatamente, mas um índice bem considerável de pessoas que chegam à graduação a nível superior sem saber matemática e português básico. Então existem vários tipos de formações onde o aluno ele sai da graduação e não sabe, por exemplo, explicar a equação de segundo grau, ele não sabe português formal, e aí me preocupa como que esse aluno vai estar amparado. Então assim, eu sou super a favor, eu defendo, e eu acho que a gente tem que ver modelos de fora, como você bem falou, enxergar os modelos que estão sendo feitos lá fora, como que está sendo feito, qual que é o tipo de acessibilidade, também porque assim, uma coisa é a gente falar de homeschooling no Sudeste ou no Sul, e outra coisa é a gente falar no Nordeste, né, onde que a gente talvez não tenha um nivelamento básico de educação tão bom. Mesmo assim no Sudeste e no Sul a gente também tem os seus gargalos, né, na educação, como a gente bem sabe. Então, por ser uma lei que vai ser praticada amplamente no Brasil, o que me preocupa é até que ponto esses pais vão estar capacitados realmente para amparar esse aluno, até que ponto a gente vai ter realmente a garantia de que a formação educacional do aluno vai estar sendo bem inserida a ele, entendeu? Mas o contraponto seria, assim, na minha opinião, você não está proibindo as escolas existir. O pai que não tem capacitação para gerir a aula dentro de casa, o aluno vai continuar frequentando a escola normalmente. Contudo, mesmo que o pai não tenha capacidade de gerenciar a vida acadêmica do filho e mesmo assim não quer que ele vá para a escola, ele com certeza vai ter a consciência de que vai ter que pagar um professor particular. Beleza, mas será que a gente não... E aí assim é o ponto, eu não estou indo contra a legislação e eu acho ela super importante, como eu disse no começo, mas será que a gente não vai abrir também, pelo simples fato da comprovação da graduação do pai, a vários tipos de critérios, assim, vamos dizer, particulares, onde que o pai opta pelo homeschooling, seja por uma facilidade dele ou, enfim, por um desejo dele não estar levando o filho a uma instituição ou não estar contratando, e simplesmente por ele ter graduação ele vai querer exercer esse tipo de ensino ao filho, e na verdade não vai estar sendo produzido corretamente essa educação ao filho, não vai estar sendo ensinado corretamente a ele. A gente não pode abrir esse preceito também?
Mas aí é onde que vai entrar também as normas que é vigente pela lei que propôs. Ele gradualmente ele tem que provar o aluno que está inscrito, que o aluno não vai ser isento de estar inscrito na faculdade, ele só vai optar por não frequentar a escola. Mas ele vai estar amparado porque vai ter que prestar uma avaliação anualmente ou trimestralmente ou semestralmente, de acordo com o que for fechado o contrato na escola. Então, se for averiguado que o aluno não está tendo capacidade, né, de aprendizagem padronizada segundo o Conselho Regional de Ensino ou quem ficar vigente por estar averiguando isso, o aluno vai ter que retornar basicamente à escola, então ser frequentado. Então o pai não está sendo capacitado. Claro, não, aí sim, aí beleza. Mas aí entra também o preceito de que até o ensino fundamental, as normas de aprendizagem, se você for olhar, é basicamente a gente tem uma aprendizagem escolar basicamente como se fosse conhecimentos históricos, né, aprendizagem de viver convivências sociais, as noções, né, de matemática, português, inserir o aluno na sociedade, né? Então não é uma formação também de nível superior, né? A gente está falando de ensino fundamental, né, e até o médio. Então o pai, sendo um cara formado ou não, ele tem a opção de dar aula para o filho, ou a opção de tá escolhendo um professor particular, e também é uma mesma forma de induzir o filho também a aprendizar, porque vai estar ali uma forma personalizada, no sentido de que o pai organiza, o pai vai ter o preceito de organizar também a forma de ensino do filho. Por exemplo, é sabido também que dentro de sala de aula tem um ponto fraco também na sala de aula. Nem todo aluno também acompanha os demais. Sempre tem um aluno que tem uma dificuldade maior de acompanhar o ensino e o professor tendo uma quantidade muito grande de alunos não tem como personalizar o ensino próprio àquele aluno. Então isso aí pode ser pautado pelo pai. Meu filho tem mais facilidade em história. Vou focar maior tempo em história, não deixando, claro, de exercer, mas de uma forma que exerça maior ensino nesse foco, que ele tem mais facilidade. O que ele não tem, eu posso personalizar de uma forma que traga a atenção dele de uma forma que ajude a avançar a uma velocidade específica, uma forma personalizada. E o pai pode aprender com o filho também. É uma pesquisa. Por exemplo, você já viu aqueles avós mais antigos que isso eu vi até uma matéria, uma matéria foi o Lacombe falou que a inserção dele em querer ser jornalista, em querer se identificar com letras e tal, foi o avô dele. O avô dele, ele sempre escolhia um livro na biblioteca do avô dele. O avô dava ele o livro, ele tinha um tempo para ler o livro e ele trazia o livro com um resumo do que foi feito ali, e eles começavam a debater o resumo e a prosa do livro. Ou seja, é uma forma de aprendizado também para o aluno. Então são vários pontos que podem ser discutidos, só que a base central não é que vai extinguir as escolas, é uma lei que não vai imputar como crime se o pai optar por dar um ensino. Não, claro, também não chega a esse ponto, porque assim, não é porque vai ter e-commerce que a loja física vai deixar de existir, não é porque vai ter homeschooling que a escola tradicional vai deixar de existir. As duas podem andar em conjunto, né? Eu acho, assim, até eu não sei a sua opinião, mas eu acredito que a gente já está experimentando um pouco do homeschooling no último tempo devido à Covid, porque acabou que esse tipo de transformação em aula online do aluno não poder ir à escola acabou se transformando em meio um homeschooling, meio um teste para o Brasil sentir como funcionaria essa educação em casa. Porque principalmente para os alunos de educação, né, do ensino fundamental, eles necessitaram muito do apoio do pai, né? Tirando, lógico, a questão de faculdade, porque o aluno já está inserido ali e ele, né, como eu sempre falo, o professor pode estar ali ensinando, pode estar praticando, pode estar mostrando a matéria, mas é só o aluno que vai querer ou não ser educado, querer ou não aprender o que está sendo explicado ali. Então,
eu acredito que 80% da educação ela depende muito mais do aluno do que do próprio professor. Porque é o aluno que vai ter que fazer sua própria formação. Só que quando está na educação fundamental ainda, o aluno não tem essa percepção de ensino, né? Tão formado assim, pô, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que aprimorar o meu conhecimento para trabalhar, para estar em uma oportunidade boa de mercado. Ele não está inserido ainda assim, né? Ele vai ter só aquela educação básica. E eu acho que a gente já está meio que experimentando um pouco de como seria essa participação na formação dos pais junto com os alunos, né? Por causa do Covid. Você vê aí que várias escolas elas mantiveram o ano letivo dos alunos por videoaulas e acaba, querendo ou não, o pai tendo uma importância super, e aí quando eu falo aqui os pais em si, tá? Pai e mãe, tendo uma importância super primordial para a educação desse filho, porque ele teve que sentar ali com o filho dele, assistir, fazer, né? Muitos filhos não queriam assistir, você sabe como é que é, até dentro de sala de aula é muito difícil controlar alguns meninos, tiveram que sentar ali, ver a videoaula com os meninos, cobrar o trabalho, ver se está fazendo certo. Então acho que a gente está começando já também, devido à pandemia, experimentar um pouco desse homeschooling, né? O que você vê assim? Você acha que dentro desse cenário? Porque para mim é um teste. E aí quando eu vejo esse teste, vai entrar no ponto que eu falei. Peraí, uma coisa é a gente falar de homeschooling no Sudeste, no Sul, e como a gente vai ver no Nordeste. Como está o acesso à educação? Porque assim, qual que é o nível de educação básica da população? Não querendo criar, lógico, um preconceito aí por região, né? Um preconceito falando que no Nordeste não tem pessoas formadas. Pelo contrário, tem muitas pessoas formadas, mas eu falo assim, em amplo, naquelas regiões que não são centrais, que aquela família rural. Será outro ponto que eu fico me questionando, e aí também vale a sua opinião, eu não sei, Marcos, como é que você vê isso, mas será que a gente não vai abrir um preceito muitas vezes até para uma evasão educacional? Você falou do teste, beleza, vai ter que haver os testes, né? Para estar dentro da modalidade, pelo que eu entendi, vai ter que ter os testes, vai continuar tendo as provas para comprovar a educação do aluno, mas como é que você vê também esse ponto? Será que a gente não vai ter uma evasão educacional? Não é que pode haver sim, mas o preceder é aquele que eu referi antes. Vai estar existindo a escola normalmente. É uma opção do pai querer que o filho tenha uma aprendizagem escolar dentro do seu âmbito familiar e padronizada e personalizada da sua forma. E também vai ter o pai que vai ver que não tem a capacidade de exercer essa função de educação e vai optar por continuar deixando o filho na escola. Nada mudou. A lei só vai blindar o pai que optar por dar o ensino domiciliar. Então, se o pai não quiser, ou o pai vê que não está apto, ou o pai não tem condições, né, de exercer essa função, o filho vai continuar frequentando as aulas normalmente. E o que você está achando do nível educacional nessa pandemia, por exemplo? Durante esse momento agora do Covid, que os alunos não puderam frequentar a escola, alguns lugares já voltaram, em Minas, por exemplo, até aula presencial. O que você achou? Você acha que a gente perdeu algum nível educacional? Como que você vê o cenário assim? Porque, ao meu ver, lógico, eu não estou aqui generalizando a coisa, mas eu acho que, em certa medida, muitos alunos perderam um nível educacional durante esse período. Eles não tiveram tanto acesso, as aulas online não foram tão dinâmicas quanto deveria, teve problema de acesso à internet em várias regiões. Como que você viu esse... Porque assim, eu não sei se você entende dessa forma. Você também entende que esse momento meio que deu um aperitivo de como pode ser homeschooling? Não e sim. Porque o ensino à distância não é a mesma coisa que o homeschool. Porque o homeschool, o conceito dele é diferente. Ali, o homeschool não vai ter um acesso à internet, não vai ter uma videoconferência, não vai ter uma aula. Vai ser um ensinamento conciliado com a escola dos pais. Já o ensino à distância, ele não tem aquela... não exerceu ainda aquela mentalidade de fundir pai, filho e professores. Ali tá assim, pelo que eu vejo assim, tem pais muito concentrados em manter a educação, seguindo a risco o padrão vigente pelo EAD, né, pelo ensino à distância, mas também tem muitos pais que tá assim ainda com aquela mentalidade deliberada de que não voltou à aula, não tem aquela doutrina fixa de exercer como se o filho estivesse dentro da escola ainda. E até porque vai ter-se uma preparação
para o país de como se portar tendo o homeschool ou o ensino à distância. Então, e também não tem uma base de parâmetro ainda para ver qual foi a medida escalonária de eficiência que os alunos tiveram durante essa pandemia através dos estudos domiciliares, né? Porque é um AD, né? O aluno está sendo ensinado através de vídeos e videochamadas, né? Só que já é sabido que o ensino brasileiro nunca foi dos melhores, né? Tá longe de ser ainda, né? Então, esse que é o ponto, sabe? Eu acho que é interessante a proposta, é o caminho que eu defendo e que eu gostaria que tivesse, até por ter modelos em outros países que funcionou e deram muito certo. Finlândia, o caso da Finlândia é um dos melhores. A Finlândia é um dos maiores países de ensino do mundo, né? É um ensino de primeiro mundo. E a gente tinha que se espelhar em como deu certo lá e de alguma forma trazer a adaptação para o Brasil. Ou qualquer outro país que tenha um ensino de qualidade e se adaptar às conformidades da cultura brasileira, de regional também, e fazer uma adaptação de uma forma que possa trazer uma melhora para... Mas eu acho que dentro desse ponto beleza, eu também sou a favor, mas o que me preocupa vamos colocar então, 2022, vai começar a ter o homeschooling. E aí? A gente está preparado? A gente vai adequar esse modelo? Como é que vai ser? Porque assim, eu pelo menos eu não estou acompanhando tão abertamente a proposta que está sendo enviada, mas uma coisa é você ficar ali em São Paulo e achar bacana, e outra coisa é você estar indo lá no interior de São Paulo, é você estar no interior de Goiás, é você estar nessas regiões que são mais deslocadas do centro, né? Onde é que está a economia, a educação, a polarização ali. Como é que vai ser essa amplitude dessa educação, dessa modalidade, entendeu? Porque a gente está conversando no Brasil, em muitas regiões, em ter a escola. Não é nem ter essa questão do homeschooling, mas ter a escola, né? A gente sabe que tem muitas regiões que não tem nem a escola propriamente dito. Tem muitos lugares que o aluno ele anda 12, 13 quilômetros para participar de uma aula num quarto, que tem um quadro só com giz. Então, assim, é bacana a matéria, eu acho super importante, mas eu acho que a gente também tem que debater e começar a pensar mais na questão educacional do Brasil, nas bases, entendeu? No início, sobre ter essa amplitude de educação em lugares e regiões que não têm acesso hoje. Tem muitos lugares, principalmente no norte, onde que as crianças... A mesma professora ela dá geografia, da história, da matemática, da ciência, da português. Então, assim, até que ponto essas outras coisas também não são super importantes para a gente ter esse acesso? Não, eu não consigo ver dessa forma, não. Eu acho que é super válido e muito importante e priorizar o homeschool, porque tem muitos pais e tem ciências de sua qualidade como o educador do seu filho, como tem a capacidade intelectual de saber que ele é capacitado de instruir o filho e de manter o filho focado ali em seus estudos. E isso não vai gerar gasto nenhum praticamente para o governo, porque os pais vão estar responsáveis pela educação do filho. O material vai ser os pais, o ensinamento vai ser os pais, se precisar de um professor particular vai ser os pais. Então é uma base de diminuir também os gastos públicos e poder centrar em construir escolas de qualidade em pontos vulneráveis, onde não tem. E aquilo que eu sempre falei, não vai deixar de existir escola. E tendo homeschool não vai afetar diretamente as escolas. Entendeu? Não vai afetar a escola. É uma lei para isentar os pais de crime de abandono intelectual. Já existe dentro do Brasil pais educando os filhos. Só que eles têm a lei criminal de abandono de intelecto. Mesmo o filho provando que tem uma qualidade de instrução intelectual grande. Só que a lei não permite ainda isso dentro do Brasil. É só a liberação dessa lei. Beleza, eu ainda acho que é muito importante a lei. Eu também sou a favor dela. Eu acho que tem que passar. Mas eu acho que falta debate na educação básica, no acesso da educação
ampla. E aí, assim, também avançar com as charter schools. Eu não acho que tem que ter só escola pública, tem que ter escola privada, avanço, enfim, esse tema da educação ele pode avançar em vários âmbitos, mas a gente tem que começar a debater também como levar a educação a esses lugares hoje onde não tem ou possuem pouca acesso à educação. A pergunta que eu faço agora, Marcos, cadê o Lázaro? E o Lázaro, cara? Então a polícia prendeu 2 pessoas aí supostamente por ajudar a fuga do Lázaro na quinta-feira, e o cerco está se fechando, né? Parece que a gente vai ter um fim a essa novela nessa próxima semana agora, mas até hoje a pergunta que fica é cadê o Lázaro, né? E o que você acha da situação aí, Márcio? Como é que tá as apurações, a investigação que você está acompanhando mais? O Lázaro, ele tá... É um cara que é um psicopata, que não pode ser de maneira nenhuma subestimado, porque é um cara extremamente inteligente, e após a prisão de 2 comparsas, é sabido que ele tem o motivo dele ter fugido tanto tempo, né, da polícia, mais de 300 policiais perseguindo ele. Primeiro que o cara é um grande estrategista, né? Formou uma quadrilha, né? Então, os seus comparsas, né? E que toda vez que ele foi visto, né? Em casas, em negócios, muitos moradores ajudaram ele. A polícia está investigando isso e vai chegar até os colaboradores com sua fuga. Pontos estratégicos que ele já tinha planejado, que ele ia lá apenas trocar de roupa ou recolher alguma coisa e fazer despistar a polícia em algum critério que ele achasse necessário. Só que, tirando isso tudo, eu só queria deixar alguns pontos. Como a sociedade é capaz de tentar humanizar o que não é humano. Porque no meu ponto de vista, não sei do Caruana, mas no meu ponto de vista, esse cara nem deveria estar vivo, porque esse cara não é humano, né? Não tem como se humanizar aquilo que não é humano. Eu vou só deixar alguns pontos aqui de uma linha temporal de quem é esse cara, para a sociedade estar, não generalizando, né? Mas a lacração, né, da sociedade, da mídia, né? Em querer humanizar aquilo que não é humano. Eu vou colocar só na linha temporal de quem é o Lázaro. O primeiro delito conhecido de Lázaro Barbosa ocorreu em 2007, quando foi preso por cometer duplo homicídio, mas fugiu pouco tempo depois da prisão. Em 2009, em Brasília, ele foi preso no complexo penitenciário da Papuda por estupro, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Lá, psicólogos emitiram um laudo apontando que ele era detento de conduta agressiva e impulsiva, além de instabilidade emocional. 2 anos após progredir para o regime semiaberto, ele fugiu em 2016 da prisão. Em 2002, voltou a ser preso em Águas Lindas, Goiás, novamente por estupro, roubo, porte ilegal de arma. Meses depois fugiu pela 3ª vez. Já no ano passado, referente a 2020, ele invadiu uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, agrediu uma idosa com um machado e foi indiciado por roubo qualificado pela restrição de liberdade da vítima, emprego de arma de fogo e tentativa de latrocínio. A vítima perdeu parcialmente a visão. Foi em abril de 2020, porém, que começou a sequência de crimes que fizeram Lázaro Barbosa chamar a atenção de todos no país. No dia 27 daquele mês, em Cocalzinho, Goiás, se aproximou de uma janela de uma fazenda e atirou em 2 moradores dentro da propriedade. Em 18 de maio, entrou em uma chácara de Celilândia, Distrito Federal, obrigou todos os moradores a ficarem nus,
prendeu os homens em um quarto e coagiu as mulheres a cozinharem para ele. 2 semanas depois, invadiu outra chácara na cidade e roubou os moradores. Em junho, ele voltou a matar no dia 4, invadiu uma chácara de Cocalzinho e matou o proprietário a tiros. 5 dias depois, agora em uma chácara de Ceilândia, manteve o caseiro e a família reféns, matou a tiros e a facada o pai e os 2 filhos. Na sequência, sequestrou a mulher e levou para um rio onde a torturou e a estuprou e matou. No dia 10, invadiu mais uma propriedade e roubou os moradores com uma arma de fogo. Um dia depois, novamente em Cocalzinho, outra invasão em uma propriedade rural e disparou contra o morador. Ainda em Cocalzinho, foram várias invasões e no dia 12, primeiro invadiu uma chácara e ameaçou os reféns. Esses, porém, foram obrigados a usar drogas e Lázaro não os matou. Logo depois foi a outra propriedade onde manteve como refém uma mulher, uma criança e 4 homens. 3 deles foram alvejados por Lázaro, que tiveram também contra os policiais e fugiu. Ele ainda teve tempo de passar por uma chácara, atirar no morador da propriedade e fugir. No dia 13, furtou um veículo e abandonou na BR-070 e atirou fogo no automóvel quando avistou uma barreira policial. No dia seguinte, quando invadiu uma chácara, o caseiro percebeu sua chegada e atirou contra ele e o obrigou a fugir. Sua última aparição foi no dia 16, há 5 dias. Ele invadiu uma chácara, sequestrou o pai, mãe e a filha adolescente do casal, levou-os para um rio próximo e, quando avistou o policial, disparou contra os agentes, atingindo um deles no rosto e no pescoço. E aí, Carol, eu te pergunto, esse cara é humano? Depois dessa ficha corrida dele? Cara, eu fico surpreso até onde chega o ser humano, até que tipo de brutalidade e violência pode chegar ao ser humano. E aí eu levanto 2 pontos sobre esse debate, né? O primeiro é que eu acho uma palhaçada, para ser sincero, o que estão fazendo com a polícia na internet. Porque assim, estão deixando a polícia como se fosse uma chacota por não pegar o Lázaro. Mas assim, ao meu ver, a gente tem que entender que muitos daqueles policiais, o quadro de cenário de atuação deles não é uma área rural. Então, assim, você pega um cara que ele conhece o ambiente, que ele sabe muito bem onde é que tem um buraco, onde é que não tem, onde é que uma mata é alta, onde é que não é, onde é que tem uma fazenda que tem um cara que também é vagabundo igual ele, porque quem ajuda vagabundo é vagabundo também. Então, assim, é muito complicado você pegar um policial que a atuação, o quadro de atuação dele de treinamento é na área urbana e você levar para a área rural. Ah, mas tem as equipes especializadas? Tem as equipes especializadas. Mas aquele quadro de atuação, na maior parte dos policiais, não é o cotidiano deles. Eles não são treinados dentro disso. E prova disso, não é, ele também não está agindo sozinho. É uma quadrilha por trás disso. Foram pegos 2, mas tem mais gente, fora os moradores, que ajudaram ele também. Que é no caso, como o Caruana disse, é vagabundo também. Pois é, e você tá numa região que o cara é conhecido, ele sabe quem que é vagabundo igual ele. Outra coisa que dificulta demais a atuação policial e de investigação é a desinformação. Eles atuam com isso. Então assim, eu vi o Lázaro aqui, em contrapartida o cara tá na puta que o pariu. Então assim, aí tem um fazendeiro vagabundo também que ajuda e fala que o cara tá dentro da casa dele, quando na verdade não tá, o cara tá do outro lado. Então essa desinformação que a própria população comete com a investigação policial, ela acaba atrapalhando, e isso é o maior perigo. E não só isso também, é a pressão que a mídia faz em cima do agente. De toda forma, inibindo a ação policial, freando de alguma forma o emocional, o psicológico do agente no seguinte ponto. Se houver uma troca de tiro e eles matarem o Lázaro, por exemplo, como eles vão ser ressachados na mídia? A matéria do dia seguinte é: agentes policiais mataram Lázaro. É sempre essas pautas capciosas que freiam algumas atitudes mais energéticas dos policiais. Cara, então onde é que a coisa chegou? Eu não posso afirmar, mas eu tive notícias esses dias aí, a gente leu na mídia nesses dias, que até o Direitos Humanos ele está propondo
um acordo para entrega do Lázaro. Cara, peraí. E os direitos humanos para aquelas famílias que foram mortas? E os direitos humanos para apoio psicológico àquela família que foi obrigada e torturada, porque isso é uma tortura emocional. Desculpa. Você está sendo coagido a cozinhar para um vagabundo, você está tendo que usar coisas que você não quer, ou você está simplesmente pelo fato dele estar dentro da sua casa, entrando no seu lar, isso torna uma tortura psicológica. Aí cadê os direitos humanos dessas pessoas? E é o que a mídia sempre joga aquela pautinha sensacionalista pessoal. A matéria saiu da seguinte forma: Lázaro obrigou a mulher a cozinhar para ele e logo em seguida foi embora. Pera lá, não disse toda a verdade ali. Ele obrigou as mulheres a cozinhar para eles nuas. Você entendeu? Então é aquela de sempre colocar aquela visão como se minimizasse a ação do criminoso. Imagina a mente dessas mulheres depois da situação. Como é que elas devem ter ficado? Qual que é o impacto disso para a vida futura de uma pessoa? Aí entra aquela pergunta minha: cadê as feministas se movimentando para amparar as mulheres que foram vítimas de tortura, que houve tortura, daqueles parentes que perderam a irmã, né, a mãe que perdeu a filha? Cadê a ajuda psicológica para as vítimas? Porque eu só vejo direitos humanos preocupado com a vida e a saúde mental de Lázaro. Eu não vi direitos humanos se promovendo para amparar a vítima dos seus ataques. Eu não vi direitos humanos e movimento social nenhum amparar os familiares que perderam os seus entes. Eu não vi nenhuma rede entrevistando com energia como foi entrevistada a mãe de Lázaro, a esposa de Lázaro, a filha. Com a ficha corrida dessa, analisa comigo, pessoal. A ficha corrida dessa, desde 2007 a 2021, com alguns lapsos de tempo ali, que ele às vezes ele desaparece do radar de 2 a 3 anos. Nesse tempo aí, ok, ele desaparece. Quem garante quais os outros crimes não foram cometidos com eles, fora esses já imputado por crime já registrado? Não, Marcos, venhamos e convenhamos, né, Marcos? Ele não tem uma ficha, ele tem um papel higiênico de tanto processo e de tanta coisa. Você listou aqui e ficou quase 10 minutos só falando das atrocidades que ele já fez. Isso daí não é um simples BO. Ele tem quase um papel higiênico de ocorrência policial e né? Isso aqui que o Gosto falou, foi registrado, e aí? E os outros que podem ser? Entendeu? É aquilo que eu falo. São alguns outros pontos. Eu vejo muita gente criticando as pessoas que pensam até mesmo em pena de morte e pena prisão perpétua, pena mais rígida para ele. Em contraponto, tem outros que quer que o cara seja apenas faça um tratamento psicológico e seja livre novamente. Aí, vamos entrar no ponto então. Vamos entrar nesse ponto então. Aí você pega um cara desse, beleza, pegamos. Aí o advogado fala que ele tem transtorno psicológico. E como é que fica a pena desse cara? Aí agora ele vai ser tratado como doido, como louco, e não vai ser tratado como um bandido? É assim que a gente quer a justiça no Brasil? Como é que faz? O parâmetro de lei aqui no Brasil, a gente sabe muito bem que é sempre olhando o lado do criminoso, nunca olhando o lado de suas vítimas. A gente sabe muito bem que para esses casos assim que causam mais repercussão na mídia, sempre vai ter um advogado da OAB para defender, sempre vai ter um chefe dos direitos humanos para defender, vai ter movimentos sociais que quem quiser acessar o Instagram pode acessar com o nome Lázaro Barbosa, vai ver movimentos sociais pedindo salvem o Lázaro, não mate o Lázaro, a justiça é divina. Aí entra a minha pergunta: já que a justiça é divina, que deixe o Lázaro morrer, e se Deus vê que é justo, que ressuscite ele. Cara, assim, eu até vou colocar o ponto de que o policial que tá atrás dele, você pode ter certeza que, apesar de ter o emocional, a parte individual do homem, né? Eu não falo o policial, ele fora da farda dele, pode ter o sentimento sim que ele quer matar, mas o cara tá ali para cumprir a missão dele, para prender o Lázaro. Então, assim, o policial, esses direitos humanos, esse pessoal que faz movimentação para não mate um Lázaro, ele acha que o policial é um bandido também, como o Lázaro é. Não, o policial não é, ele tá ali para cumprir a lei, ele tá ali para prender. Lógico que no homem, quando ele tira a farda, ele vai ter sim um rancor, ele vai ter sim um sentimento, mas eu acredito que todos os policiais que estão ali, eles são profissionais.
Eles não são bandidos como o Lázaro, eles não estão ali para matar pessoas, eles estão ali para cumprir a lei, eles estão ali para fazer com que ele pague. Isso, você vai me desculpar, Marcos, eu não sei se você concorda, mas eu aposto com qualquer um. Eu vou aqui, ó, fazer uma coisa. Eu aposto com qualquer um, tá? O que quiser. Faz o seguinte, vocês querem achar o Lázaro, quer pegar o Lázaro? Faz o seguinte, chama o grupamento de Caatinga do Exército, ou o grupamento de montanha, ou especializado do Exército, e dá só 5 horas para eles. Dá só 5 horas para eles. Não estou desmerecendo a Polícia de Goiás, a Polícia Federal, pelo contrário, eles são guerreiros. Mas eu falo novamente, a gente tem que entender que muitas vezes não é o quadro de ensaio de atuação daquele policial. Um policial que ele está acostumado em atuação na área urbana não quer dizer que ele vai ter sucesso na área rural, principalmente onde é que o cara conhece. E por isso eu falo que esses quadros especializados do Exército, eu dou 5 horas para eles acharem, porque é o habitat deles, é onde é que eles treinam, é o tipo de região, de ambiente ecológico ali. A geografia favorece o treinamento deles, porque eles estão dentro desse quadro de ensaio. Então, assim, é a mesma coisa eu falar, se fosse a rota de São Paulo, então pegaria o cara. Não é bem assim. A Rota de São Paulo ela é acostumada com que quadro de ensaio? Ela é acostumada com área urbana. É acostumada em combater crime organizado. Becos, vielas. Morros. Então, assim, mas me dá 5 horinhas e chama o grupamento de Caatinga do Exército, você vai ver o resultado, porque é o quadro de ensaio do cara. Então a mídia que fala, porque a nossa polícia é despreparada. Não quer dizer que a nossa polícia é despreparada. A gente tem que entender os quadros de ensaio. É a mesma coisa, vamos colocar você, por exemplo, ou eu tô colocando aqui, trabalho em escritório, como eu trabalho, trabalho na frente do computador, e aí a pessoa fala assim, não, Caruan, vai lá e vai para o hospital ajudar a atender um paciente com Covid. Cara, eu não sei o que eu faço primeiro, eu não sei nem onde é que eu atuo, porque não é meu quadro de ensaio, não é a minha formação aquilo ali em si. Então, assim, o ambiente é diferente, eu tenho que me acostumar com aquele ambiente, e é um ambiente que outra pessoa que já está acostumada vai ter muito mais agilidade. Eu chego no hospital e falo assim, não, pega as máscaras estão aonde? Então, assim, é uma analogia boa, mas só para entender, quando você muda de quadro de ensaio, de cenário, de ambiente, também as dificuldades e a adaptação tem que ser feita. Então, assim, os policiais estão sendo guerreiros, e principalmente aí eu vou levar a situação. Teria pegado o Lázaro se não tivesse acontecido, sabe o quê? Desinformação. Quem é culpado disso são essas pessoas que deram desinformação para os policiais, porque eles estavam investigando, eles estavam fazendo todo o trabalho policial correto, e é uma honra ter esses policiais. Entendeu? Só que aí vai desinformação. Aí sabe quem que a mídia tem que culpar? Esse vagabundo aí que fica ajudando o Lázaro, porque esse tipo de pessoa aí que dá desinformação. Então é a nossa própria sociedade que é corrupta, porque não adianta a gente falar, tal político é corrupto. Você que faz também esse tipo de atuação é corrupto da mesma forma. A corrupção e outros tipos de desvio de caráter social, eles não estão limitados a uma profissão, ou uma pessoa, ou uma etnia, ou uma cor. Eles podem ser feitos por qualquer pessoa. Entendeu? Eles não fazem distinção de pessoas. Então a culpa também é da sociedade, da própria sociedade que ficou resguardando e abraçando um vagabundo igual esse. É porque a nossa mídia ela sempre tem aquele desvio de sempre querer imputar responsabilidade de ações policiais, sempre diminuindo a sua qualidade, sempre desqualificando as suas ações. É a síndrome de vira-lata. Exato. E o outro contraponto que eu queria deixar é o seguinte, é para essa mídia lacradora, defensora de criminoso, para os seus colaboradores, né, a sociedade que ampara, que defende o criminoso, que diz que ele é um homem que tem personalidade agressiva, ausente de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentais de angústia. Eu queria saber por que ele não faz isso entrando numa favela, por que ele não faz isso entrando dentro de um batalhão de polícia. Esse é o meu questionamento. Já que ele tem essa necessidade, então ele não tem a distinção do que seria o que seria perigoso para ele ou não. Por que ele não sobe um morro e pratica isso dentro de um morro, dentro de uma favela, com os traficantes lá dentro? Por que ele não faz dentro de um batalhão policial, já que ele não vai saber distinguir ali o que vai fazer mal para ele ou não? Eu só vejo criminoso fazer mal para cidadão de bem. Não vejo criminoso fazendo um afronto dessa dentro de um batalhão de polícia ou dentro de uma favela. E assim, é aquela coisa, né? Você é louco só para um ponto, pro outro você não é doido, você não tem, né? Você tem discernimento para saber qual que é o seu perigo, você sabe. Agora, para saber se você pode ou não cometer um crime, você não tem esse discernimento, né? Então é bem complicado mesmo. E outro ponto que eu queria entrar, que é o segundo,
é que eu vou concordar com o delegado da Cunha, né? Quem não conhece, vá agora no YouTube, abra o YouTube e escreva Delegado da Cunha. É um cara excepcional, um delegado que é um exemplo para a Polícia Civil, não só de São Paulo, mas do Brasil. Né? Veio da favela. Ele não vai ouvir nosso podcast com certeza, mas um abraço para ele. E é uma honra possuir um delegado desse no Brasil. E o que ele sempre fala, e que eu concordo com ele, é sobre que a gente tem que debater segurança pública. O Brasil precisa, os governadores, o Brasil precisa começar a debater, as pessoas do dia a dia, você, eu, o pai de família que trabalha o dia inteiro para comprar um gás que tá caro pra caramba, né? Pelo amor de Deus, aquele gás, o preço que tá. Mas enfim, vamos voltar pro assunto. O pai de família, a mãe de família, a gente precisa começar a debater segurança pública. A gente precisa começar a debater as medidas de lei. Então, assim, é uma coisa que eu concordo muito com ele. Tem Secretaria do Meio Ambiente, tem não sei o que lá mais, tem cultura, tem não sei o que. Aí segurança pública fica dentro do quê? Da pasta da justiça. Cara, não dá. Você tem que ter uma área específica dentro dos ministérios para isso. Não dá pra você incluir tudo num pacote dentro da justiça. Entendeu? A gente tem que começar a debater esses pontos de segurança pública. Então, Marcos, eu não sei sua opinião, mas, por exemplo, o que ele fala muito, isso é o delegado da Cunha que fala, então eu tô tirando dele, tá, gente? E eu concordo muito com ele. Cara, o cara no Brasil ele tem que cumprir a pena de ponta a ponta. Tomou 30 anos, cumprir de ponta a ponta. Tem que ter extensão da pena, porque assim, não tô generalizando, mas com certeza a gente vai minar pelo menos aí 40 a 50% dos casos, por exemplo, de roubo. Se a gente aumentar a pena e colocar cumprimento de ponta a ponta, porque o menor ali, o infrator, ou o infrator ali que rouba um celular, que rouba uma coisa, ele vai falar assim, olha, eu vou ficar 30 anos na cadeia, ao invés de ficar 5. Vou ficar 40 anos na cadeia e vou cumprir de ponta a ponta, ele vai repensar a sua atuação. Então, tem que cumprir de ponta a ponta, entendeu? Essa detenção, a gente tem que mudar isso na legislação. Outra coisa, menoridade penal. Tem menina aí de 17 anos matando mais que nego velho. Então, assim, é outro ponto. Outro ponto super importante aí, vou levar em consideração, se quiser me chamar de armamentista, pode chamar, mas a gente tem que armar a população. Você sabe qual que é o primeiro? Vamos lá, gente. Vocês sabem, Marcos, você já deve saber, mas vamos lá. Sabe qual que é o primeiro ponto que um ditador, né, que um governo ditatorial, que quer oprimir a sua população, sabe o que eles fazem? Desarma. Exatamente, eles desarmam a população. Então, assim, inclusive, senhor presidente Lula, que você falou que vai tirar a arma do todo o povo brasileiro, você foi eleito, tomara que não seja. E tomara que a gente consiga armar cada vez mais a população. Sabe por quê? Se a gente tivesse a possibilidade da legalização, a facilidade em possuir uma arma, eu tenho certeza que uma dessas famílias já tinha matado o Lázaro. Então, assim, ou tinha dado um tiro na cabeça dele. É uma forma de se proteger. Arma não é para aumentar homicídios. Arma é para defesa, é para se defender. Entendeu? Então, regiões, a gente sabe muito bem disso, existem vários estudos, regiões onde as famílias possuem armas e são armadas, a criminalidade ela não deixa de existir, mas ela diminui consideravelmente, porque o cara ele vai pensar 2 vezes antes de entrar na sua casa, ele vai pular o muro e falar assim, esse cara estiver armado, ele vai me dar um tiro. Então, assim, vamos pensar nisso também, a gente tem que começar a debater essa situação. Eu queria trazer uma ideia aqui, a gente podia... no próximo podcast fazer abrir mão de alguns, que isso é um assunto extremamente importante, porque nós brasileiros nós somos basicamente, em sua maioria, um bando de analfabeto funcional. O que seria isso? A gente forma nosso ano acadêmico normalmente, muitos vão para a faculdade, outros acabam não indo, mas a gente não tem o primordial ensino porque dizem que a escola é para nos preparar para a sociedade. Só que a escola não nos prepara para... Nós sempre foi ensinado que ciência e religião não se discute. Ciência e religião se discute para um bom convívio social. Porque se a gente discutisse religião, discutisse assuntos que consistem numa nova convivência social, a gente não teria tanta divergência em alguns pontos. A gente não tem educação financeira, a gente não tem uma educação política. Então, é uma educação sobre segurança pública,
Então, nós somos basicamente instruídos a isso. Cidadania também, Marcos. Tem que lembrar, cidadania. As escolas não têm hoje em dia nem mais o hino nacional. Na sua época teve nacional, na minha também. Olha que eu sou novo. Na minha época também teve. Ficar em pé e cantar o hino nacional. Nem cidadania ensina mais. Seus direitos e seus deveres. Exatamente. Hoje em dia você é ensinado a atear fogo na bandeira, você é ensinado a manchar a sua bandeira de vermelho. Você é ensinado a levantar a bandeira CUT, você é ensinado a levantar a bandeira comunista. E eu não vejo bandeira brasileira sendo hasteada mais em escola nenhuma. Até em órgãos legalizados, federais, alguns nem levantam, nem hasteam mais a bandeira em respeito à sua pátria. É isso aí, Marcos. E para dar seguimento aqui, vamos falar um pouco sobre a Anitta e a Nubank, né, cara? A Anitta, que essa semana agora foi anunciada ela como nova membro do Conselho Administrativo da Nubank. E durante esse processo eles até tinham preparado uma live para falar sobre diversidade, sobre expansão, né, das questões dos memes nas redes sociais e principalmente esse público, né, que ela tem tão forte, que é o público LGBTQI+. Então é um público que abraça muito a Anitta e ela ia ser, né, uma das prepulsoras, uma das autoridades aí para falar do tema durante essa live. E acabou que a repercussão foi tão forte dela entrando no conselho e fazendo essa live sobre diversidade com a Nubank, que tiveram várias acusações, vários memes também pejorativos no Twitter contra a Anitta. Então a Nubank ela não explicou, não oficializou o porquê, mas ela cancelou essa live que faria sobre diversidade com a Anitta, né? Lembrando que a Larissa, né, que é mais conhecida como Anitta, ela tem um técnico em administração. Inclusive, antes de ser cantora, já chegou a trabalhar na Vale do Rio Doce. E, em certa medida, ela tem uma experiência sobre a parte administrativa, né? Mas para falar a verdade, Marcos, eu vejo muito mais essa inclusão da Anitta como um avanço para o marketing da Nubank, né? O Nubank ele não é um banco físico, ele é um banco digital. Então, acaba que ele precisa cada vez mais estar entre os tops, né, de assuntos mais falados na internet. Ele precisa estar em alta entre os temas, ser circulado. Por ser um banco digital, não ter algo físico, né, a internet é o campo de atuação e de controle da Nubank. Então, cada vez mais eles precisam avançar em marketing. Eu vejo essa entrada da Anitta no conselho muito mais como um sinal de marketing e de adesão à diversidade, que é um tema que está em alta hoje em dia, né? Hoje todas as empresas elas estão aderindo a questões de LGBTQI+, para atrair o público, né? Para se mostrar uma empresa aberta à diversidade. E essa entrada da Anitta eu vejo muito mais como uma campanha de marketing, porque assim, eu não sei da vida pessoal dela, mas somente por ser técnica de administração e ter tido pouca experiência na Vale, né? Lógico, como pode até ter visto no documentário dela, ela gerencia a vida dela e a parte administrativa muito bem. Então, assim, é até considerada por muitos uma grande empresária. Mas para estar no conselho administrativo de um banco, eu acho que faltaria algo a mais, sabe? Talvez aquela experiência no setor financeiro que ela não teria. Então, eu vejo muito mais como uma campanha de marketing, né? E principalmente expansão, né, Marcos? Da Nubank para outros locais. Com certeza, né? Ela é uma mulher empoderada que vai trazer um grande agregamento com seu currículo, né, para Nubank. Mas a gente tem que analisar alguns pontos aqui, tá frisado em alguns pontos. Primeiro é que ela tem um público muito grande, majoritariamente um grupo bastante extenso, né, do pessoal do LGBTQI+, mas também tem que a Nubank tem que lembrar que há vários pontos falhos aqui. Ela pode ser uma grande gestora em marketing digital, ela pode ser uma grande potência, mas a competência do marketing dela é sempre voltada para essa bolha, para esses públicos-alvos, né, para esse público específico ali. Né? Então aí tem que ver, esse público supre como eu posso dizer, a capacidade de marketing dela, supre outros, ela é uma capacidade de extensão para outros públicos também, porque quando você é bom em alguma coisa, você é bom para dois lados, né? Eu acho que eu vejo muito mais como
uma alternativa da Nubank para tentar atrair os jovens, né? Porque hoje essa bolha em si que a Anitta faz parte, né? Que agrega também esses movimentos das minorias, ela está muito ligada aos jovens, né? E por querer ser um banco talvez inovador, um banco que está empenhado também com as minorias para agregar mais os jovens que estão chegando no mercado agora, a Nubank faz essa jogada. Eu vejo muito mais coisa nesse sentido. Sim, mas assim, se a gente for analisar bem o contexto, vai ser uma vantagem muito boa a Nubank conseguir trazer o público da Anitta, né, para si, né? Só que assim, a estratégia assim, que eu pude notar que o Nubank mais gostaria de ter com a Anitta, aproveitar essa aliança feita com a Anitta, seria visar onde ela tem um público muito forte fora do país, que o Nubank quer estender essa união com outros países, né, com pessoas de outros países. E a Anitta, e coincidentemente, os lugares que o Nubank gostaria de estender é justamente onde a Anitta tem um público muito forte, que seria o México e a Colômbia, né? Então aí a gente tem que analisar que pode ter uma falha muito grande, um risco muito grande, que ao mesmo tempo que ela traz para consigo o seu público e as classes das minorias ou um grupo de movimentos, né, sociais, ela também tem os contras, né, de pessoas que não aderem às suas pautas que são defendidas defendidas por ela, e também pessoas contrárias à conduta da pessoa em si, como ela se comporta socialmente, né? Então pode trazer um grande risco, porque qualquer coisa que a Nubank e a Anitta se desalinhem e a Anitta, por alguma ventura, saia dessa aliança feita com a Nubank, o Nubank já vai perder toda o público que a Anitta trouxe, mais o público que foi contrário à adesão dela na rede Nubank. Então a Nubank pode ter uma grande falha nisso, que ela já está perdendo um público que é contrário às pautas defendidas pelo movimento da Anitta. A Anitta tendo algum conflito com a Nubank, eles vão perder, né, majoritariamente o público da Anitta, porque aqui hoje em dia a pessoa se torna, entre aspas, né, endeusada, né? Todo mundo adere à dor do seu ídolo, né? Então ela sai, eles vão perder uma boa linha do público dela, e já com a perca do público que é contrário à adesão dela então é um risco muito grande que a Nubank pode estar correndo, né? E assim, Marcos, por que eu falo que a Nubank está fazendo isso também por uma jogada de marketing, né? Há pouco tempo a Nubank declarou, né, informou nas redes sociais e saiu na mídia, principalmente nos canais de economia, que o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores da história, um norte-americano, que é um cara assim fenomenal, ele é incrível, não tenho o que dizer dele. Onde é que ele toca, vira ouro, o que ele faz, vira sucesso. O Warren Buffett ele investiu alguns milhões na Nubank, nessa última rodada de investimentos. Então você fica assim, por um lado a gente tem esse critério, né, de uma pauta mais ideológica, de defesa das minorias, de ser um banco inovador, e ao outro lado você tem um grande investidor, talvez o maior investidor da história, investindo seu dinheiro na Nubank, chamando a atenção dos outros investidores para essa empresa, para essa instituição, porque o mercado ele tem várias formas de analisar, né, empresas e analisar ações. E uma das formas também de você analisar o mercado é chamada de teoria dos jogos ou teoria comportamental, né? Quando um grande investidor como Warren Buffett, ele foca o seu dinheiro, o seu capital em uma empresa, os outros peixes pequenos eles seguem esse tubarão para ver onde é que está se alimentando esse tubarão, para ver se tem oportunidade. Então, por exemplo, a Nubank hoje ela não tem um capital aberto, né? Posso estar enganado, mas eu acredito que ela não tem capital aberto. E uma possibilidade de IPO dela futuramente, seja em abril do ano que vem, né, possivelmente pós-pandemia, ou também o IPO nos Estados Unidos dela, vai ter uma ascensão e uma campanha, né, de marketing, assim, vamos dizer, uma propaganda muito mais expressiva, tendo no sua cartela de acionistas o Warren Buffett, que é um cara que ele sabe melhor do que ninguém onde é que tá as minas de ouro, né? Isso já tem dentro do contexto da história.
Então, passando agora para a próxima pauta, Marcos, a gente tem uma notícia excelente, né, que foi nessa sexta-feira o recebimento de mais um lote de 2 milhões de doses da vacina Janssen, doadas pelos Estados Unidos, né? O governo norte-americano ele está fazendo uma larga campanha de doação. Parece que o Joe Biden, né, o secretário lá deles lá de comunicação, disse que a intenção do governo americano é doar mais de 50 milhões de doses para o mundo inteiro. E o Brasil está sendo um dos centralizadores, né, de maior doação até hoje, até o presente momento, né? Nenhum outro país recebeu tanta doação de vacinas quanto o governo brasileiro, né? O que é super importante, né? Porque a gente entende que a capacidade de aquisição de um país também depende da sua economia. E o país possui uma economia muito fragilizada, apesar dos grandes acordos que ele tem, né? Como, por exemplo, nessa questão da Janssen, não está nada atrelado ao COVAX Facility, né? Que é aquele consórcio para compras de vacinas. Então, eu acho super importante isso, principalmente porque eu vejo, Marcos, que não é só uma questão humanitária. Os Estados Unidos estão dando vacina para o Brasil, eles são bonzinhos demais. Não é isso. Essas grandes nações, o que eles querem é logo a população imunizada, a população mundial. Por quê? Porque essa pandemia ela acaba criando uma quebra nos ciclos econômicos e no avanço dos produtos internos, né, do avanço econômico de cada país. Então, para reativar, para ter um aquecimento da economia, você precisa tanto ter oferta agregada quanto ter demanda para essa oferta. Então, quanto mais fragilizados os países ficarem, menos eles vão ter capacidade financeira a curto prazo de expandir economicamente. E assim o mercado fica retraído e a expansão ou o crescimento que tinha dentro da expectativa, né, de vários países, ele tem uma diminuição. Então, assim, beleza, é super importante a doação dos Estados Unidos, mas não quer dizer que o Joe Biden ou a equipe norte-americana eles são bonzinhos, não. Vai muito mais além disso, vai pelo próprio interesse, né? Vacinar e imunizar a população global é o interesse das grandes potências mundiais econômicas, porque a gente sabe justamente desse critério da economia, E, lógico, não tira o mérito, né, do país que está bem mais avançado e quanto à vacinação, e a gente precisa avançar cada vez mais. A Janssen ela tem uma vantagem que é a dose única, né? Então é muito importante porque você reduz o período de imunização, né? De ampliação da imunização da sua população, o que me deixou um pouco receoso e assim até pensativo é que eu tive a notícia que muitas dessas vacinas de dose únicas vão ser destinadas aos presídios, porque parece que o pessoal está com medo de haver algum tipo de rebelião nessa vacinação dupla dentro dos presídios, né, em dois momentos, né, ter a necessidade. Então eles vão dar prioridade para essa vacina única nos presídios. Eu não sei se é verdade, mas é o que está circulando. E se for, eu acho que presidiário nenhum tem que ter prioridade frente à população ativa, à população correta que cumpre com sua cidadania. Não é isso, Marcos? Vai, com certeza, né? Porque não é se faça lockdown e fique em casa. Eles já estão em lockdown já, ué. Já estão presos, já estão longe do padrão social, né? Se funcionar, então, presidiário não pega Covid. Né? Ué, essa é a lógica. Se lockdown funcionasse, presidiário não pegava Covid, né? Será que estão distribuindo máscara no presídio? Eu acho que não, que não pode se entregar nada na mão de preso que vira arma. Um pedaço de pano vira arma. Mas é isso que você falou, né? Ao invés de se utilizar para grande vacinação em massa, principalmente para pessoas prioritárias, né? Que, por exemplo, morador de rua, né? Em estado de calamidade. Então, tipo assim, você se prioriza vacinar pessoas que deveriam ser os últimos da fila. Não é por fato de ser desumano, não. Apesar que eu também não ligo também. Mas eu acho que tem que ter prioridades. Preso que está em lockdown, né, condenado, não tem que ter prioridade sobre vacinação, né? Já que na teoria você não pegaria o Covid, né? E outra, quem é que vai para o presídio com Covid? Se eu não me engano, a força-tarefa da polícia, dos carcereiros, eles são vacinados, né? Então, por que da prioridade de preso ser vacinado? Preso tem que ser o último da fila,
Então é muito complexo o Brasil. Você diz que não tem vacina para todos, mas quando tá chegando em larga escala, mas quando chega, né, as extras, você dá prioridade para quem não é prioritário. Então é complicado demais essa questão de vacina, né? Chegando vacina em larga escala, né? E aí você vê manifestação na rua pedindo por mais vacina. Vai enfiar essas vacinas na onde? Assim, tem o índice, né, o percentual de vacinação, de imunização da população mundial, o Brasil ainda está bem abaixo, né? A gente tem um outro gráfico interessante de analisar. O Brasil é o quarto mais vacina no mundo. Sim, mas a capacidade de imunização da população, a população imunizada percentual ainda é baixo, ainda perante o que está se vendo nas grandes potências e em parte do mundo, né? Mas isso aí não é culpa de falta de vacina, né? É falta que no mundo inteiro tá faltando insumo também, né? Vacina tá chegando. É, né? O ponto que eu vou chegar. Você tem, por exemplo, um outro quadro, um outro indicador muito importante do Fórum Econômico também Mundial, que eles fazem esses quadros na internet, eu te faço acesso, qualquer um tem acesso aí pela internet, onde que existe uma relação direta entre população e o número de vacinas compradas. O Brasil já comprou, né, mais que o dobro de número de vacinas da população dele. Então, assim, compra de vacina, e aí assim, não é compra efetiva, ou seja, não saiu o dinheiro do governo ainda. É, na verdade, um comprometimento orçamentário, onde que o Brasil, a Federação Brasileira assina um contrato com uma das fabricantes da vacina para entrega de vacinas. E aí vai entrar muito o que você falou, Marcos. Por exemplo, esse indicador é interessante para você ver que o Brasil, nesse número, é um dos maiores. O Brasil comprou mais vacina do que tem de população, bem mais, quase o dobro, chegando ao triplo. Só que não está tendo entrega conforme gostaríamos que fosse, né, de imediato, porque falta insumo, porque a logística é complicada. Então a verdade não é falta de vacina, mas existe toda uma complexidade de logística, de produção de insumos globais. Isso não é só no Brasil. Lógico que no Brasil ele se torna muito mais difícil pelo seu território, que tem, né, proporções continentais. Mas isso também é interessante você analisar esse outro gráfico, que por mais que sejamos uma das potências, né, econômicas, podemos dizer assim, o top 15 das economias mundiais, uma das piores em questão de volume de população já vacinada, né, com as 2 doses, a gente comprou mais vacina do que tem de população, só não chegou ainda. Então existe uma complexidade por trás disso, não é só dizer o governo ele é omisso quanto às vacinas, não. Ele poderia talvez ter começado mais cedo? Poderia. Ele poderia ter feito algo diferente? Poderia. Mas a gente está no caminho correto. O problema que o Brasil vive hoje quanto à entrega de vacinas é um problema que o mundo inteiro está passando. Caramba, mas os Estados Unidos está até doando vacina. Está, mas não dá para você comparar a potência mundial econômica e que tem, por exemplo, dentro do seu território, vários prepulsores e idealizadores de vacina, uma ciência super avançada em vários aspectos, inclusive da saúde, como o Brasil, que existe uma fragilidade, apesar da nossa capacidade intelectual, existe uma fragilidade de investimentos e capacidade de produção. Então a gente depende muito dos fatores externos, dos insumos. Então eu vejo muito por esse lado. A questão, você falou que poderia ter sido vacinado antes, poderia ter sido comprado vacinas antes e tal. Isso não falo você falando, né? Eu falo que a mídia fala ou narra, é apenas especulações narrativas, falácias, pautas capciosas, porque é contra o governo, é contra as condutas do governo. É a mesma coisa do Omar Aziz dizendo na CPI que o Brasil só tem vacina graças à CPI do Covid. Eu não vi nada disso. Não se comprou vacina por diversos motivos. Ou o documento chegava não adequado com o que a Anvisa pedia, ou não tinha o insumo, ou por falta de alinhamento com os critérios, né, impostos ali. Então foi uma série de normas que o Brasil segue e não quando foi esse pedido não se teve essa resposta. E outra, a mesma coisa, essa complexidade da questão de vacina. Estão se demonizando muito tudo que
que o governo federal faz, porque não é um governo querido, né, pela grande mídia e pela esquerda. Então se demoniza e se desinforma muita coisa que está acontecendo. Então a gente separar hoje em dia notícia de verdade, de qualidade, está cada dia mais difícil, né? E é uma coisa que eu queria ressaltar aqui em questão de vacina, porque a gente provavelmente poderia comentar mais pra frente, também sobre a Covaxin. Vamos sim, vamos sim. O que acontece? Lá na CPI, há pouco mais de um mês, Omar Aziz, né, o presidente Omar Aziz da CPI e o relator Renan Calheiros disse o seguinte, mandou uma mensagem pro Bolsonaro ao vivo na CPI: compre-se vacina, temos que comprar vacina, mesmo sem aprovação da Anvisa, mesmo com falhas em documentos, mesmo com não alinhamento com o que o Brasil pediu. Aí, um mês depois, tem esse problema com a Covaxin, que já foi provado que não teve fraude no primeiro, não teve corrupção nenhuma. Primeiro, porque não se sai o dinheiro dos cofres públicos, mas isso não vem ao caso. Segundo, que foi uma grande mentira contada na CPI. Mas o Omar Aziz, o ponto que eu achei aqui, um mês depois dele falar assim que compre-se vacina mesmo sem aprovação da Anvisa, a sua ideia já mudou. Um mês depois por que comprou vacina sem aprovação da Anvisa? Então a CPI do circo ali é uma manipulação muito grande. Então você não tem, a população em geral não tem uma boa informação sobre questão de vacinas. Então tá complicado hoje em dia a informação. E eu acho assim, Marcos, que a gente não pode também confundir agilidade com pressa ou desespero, né? Ser ágil nos protocolos e ser ágil no processo, né, de compra de vacinas e de disponibilização das vacinas amplamente ao povo brasileiro não tem que ser confundido com pressa ou desespero, porque numa dessa o governo sendo omisso em passar pelos protocolos, que são protocolos da Anvisa claramente definidos pela ciência, e se você agilizar demais esse processo antes de passar pelo crivo, você corre o risco, por exemplo, de você amplamente envenenando ou matando a sua população. E aí a gente corre em dois lados, né? A gente corre num descaso por questões de pressa e desespero, né? E você quebra protocolos que são importantíssimos para a comprovação científica dos imunizantes, né, das vacinas, e causa esse problema na população, que pode morrer por série de fatores causados pela vacina, e aí você vai estar junto correndo com o Covid. Então, assim, vai ter não só mortes por Covid, mas vai ter morte por coágulo no sangue, vai ter mortes por falta de capacidade pulmonar, entre outros critérios que uma vacina mal analisada pode acarretar, né? Inclusive deixar sequelas. Então, assim, é um ponto de se prestar atenção. Agilidade não quer dizer que vai ser pressa, que vai ser desespero e que vão quebrar os protocolos. Se a Anvisa definiu que existem esses protocolos, o que a gente tem que fazer é disponibilizar cada vez mais ágil e de uma forma mais eficaz a comprovação e os testes empíricos sobre essas vacinas. E o perigo dessa pressa toda, qual foi? País aí que era ovacionado aí na CPI e pela grande mídia, hoje em dia está sofrendo aí a compra de vacinas falsas, né? Que foi vendido, salvo me engano, na Venezuela, em Cuba, na Colômbia, se eu não me engano, na Espanha também foi se vendido um grande lote de vacinas fraudadas. Então, o risco de acelerar a compra sem analisar a documentação previamente dita, né? E nem a análise da Anvisa poderia agir. O Brasil poderia estar sofrendo não só a falta de vacina, hoje em dia está sofrendo também com grandes índices de morte por vacinas falsas, que estão ocorrendo em outros países, né? E é o ponto que eu entro, assim. Também não é ser um bicho preguiça e levar tudo porque demora, não. Tem que ter agilidade também e tem que fornecer o maior número. Agora não é o momento de falar assim, eu quero Coronavac, eu quero Oxford AstraZeneca, eu quero Sputnik. Não, as possibilidades que tivermos de comprar e comprovada a eficácia pelos testes já do crivo da Anvisa, vamos comprar, vamos fazer. Isso é agilidade, é a diferença de desespero e pressa.
Inclusive, muito se fala, né, sobre o tempo da confecção dessas vacinas, mas, ao meu ver, a ciência tem evoluído e não é uma doença nova, né? A Covid-19 ela é uma evolução da Covid que já era estudado por parte do mundo. Então, também tem esse crivo e esse detalhe todo, né? Mas, Marcos, você quer uma outra notícia boa, assim, pra gente ficar com a semana em paz, uma notícia boa, assim, você fala assim, não, só notícia ruim, mas agora eu vou ter uma notícia boa. Você quer uma notícia boa? Manda aí. O Banco Central aumentou a projeção de crescimento da economia brasileira, né, do PIB, Produto Interno Bruto, de 3,6 para 4,6 ao ano. Rapaz, você falou que era notícia boa, achei que era a morte do Lázaro. Ah, vai, continua. Pô, então, galera, já íamos fazer o corte, mas abrindo aqui um parêntese, né, hoje a gente acabou que tivemos que gravar o podcast em duas partes, né, devido ao tempo e as notícias também estarem chegando. A gente teve uma atualização do caso do Lázaro, que a gente comentou há pouco, inclusive da segurança pública. O que aconteceu, Marcos? Fala mais aí. O Lázaro, ele foi avistado tentando entrar em contato, não sabemos se já estava em contato, mas foi avistado tentando contato com a sogra, né? Com a ex-sogra dele, né? A mãe da ex-esposa dele. Ele correu para o mato, né? Adentrou o mato, gritando que quem fosse atrás dele, ele iria sentar bala na cara. Acabou que entrou em confronto com a polícia e foi alvejado por diversas vezes. Salvo me engano aqui, pessoalmente, o meu pessoal, foi muito pouco tiro que ele tomou, pelo tanto de atrocidades que esse cara fez. E vejo muito em Twitter e Instagram pessoas, tanto cristãs quanto não cristãs, defendendo o Lázaro. De direitos humanos e a ordem dos advogados, isso aí já é de prática, já defender criminoso. Mas o que me espanta é cristão querendo julgar outro cristão por comemorar a morte desse ser satânico. Se vê muito aí cristão dizendo porque a justiça é divina. A casa de Deus, até onde eu saiba, não foi criado com rosas, né? Moisés matou, Davi matou, Josué matou, construiu-se a grande Israel através de muita morte. Deus não julgou ninguém. E segundo, o cristianismo não julga quem comemora a morte de ninguém. Até onde se sabe, Deus não pede não julgamento ou condena o julgamento de quem condena a alma. A alma quem condena é Jesus, não os seres humanos, né? Mas ele não priva ninguém de comemorar a morte de um ser satânico como esse. E eu comemoro com muito gozo, muita alegria no coração, eu dormi feliz. E assim, vale lembrar, Marcos, dentro disso que não é o papel e nem a missão da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal matar o bandido, o cara que cometeu, que quebrou as regras, os regulamentos, que cometeu um crime, né? Não é papel da Polícia Militar, nem Civil, nem Federal matar. Eles não vão para a missão com isso. Mas acontece que durante a execução do seu trabalho e o cumprimento da lei, porque a Polícia Militar ela tem a missão, a Polícia Militar, Civil, todos os nossos órgãos competentes para a segurança pública, eles têm a missão de fazer cumprir a Constituição e cumprir a lei. Então, dentro disso, se durante o exercício, por algum momento, houver resistência do infrator ou então mesmo ameaça a vida do policial que está cumprindo a sua missão ali, que está saindo de casa, deixando a sua família para correr atrás dos bandidos, se em algum momento houver isso, o uso da força ostensiva ela tem que ser feita sem pensar. É a famosa legítima defesa que muita gente não entende, né? Então, os policiais, eu tenho certeza que os policiais que foram ali prender o Lázaro, eles não tinham a missão de matar ele, mas sim prender ele, fazer cumprir a lei, cumprir o Código Penal brasileiro. Porém, durante o processo, pelo que tudo indica, não só houve resistência, como houve até um perigo à vida dos militares ali. Então, o uso dessa força ostensiva, como a Fátima Bernardes, ela gosta de colocar no programa dela, só abrindo parênteses, não sei se alguém assistiu hoje, mas a pergunta do dia hoje foi se o policiamento, né, os policiais envolvidos no processo ali de prisão do Lázaro, né, se eles usaram força demais, desnecessária, né, se houve o uso da força acima do devido. Então, assim, não é essa a questão, é a questão da legítima defesa. A vida do policial estava ameaçada e não é função, né? A gente brinca e fala muito sobre
que realmente se fica feliz de não ter um psicopata, um maníaco igual esse nas ruas, mais cometendo um estupro, cometendo assassinato. Mas a missão do policial não é matar o infrator, e sim fazer cumprir a lei. O que ocorreu foi que durante o processo, infelizmente houve resistência e ameaça à vida do policial. Então é justamente isso. No igual você falou aí, no caso, passando Fátima Bernardes, ela disse o quê? Ela disse que A matéria, a pergunta de hoje é se houve excesso, né, nas medidas adotadas pela polícia contra o Lázaro, né? Isso. Aí eu te pergunto, quem é que vigia ou corrige os corretores e os vigilantes dos fake news? Né? Como tem vários sites aí que desmente, falam assim, não, isso aqui é fake news. Né? Como tem o do UOL, tem do Pinguim, alguma coisa assim, um site que faz a correção das matérias que são consideradas fake news. Eu pergunto, quem é que corrige o corretor? Porque essa matéria da Fátima Bernardes foram ditas na internet como falsas. Dizem que ela não disse isso, falou que foi fake news, sendo que ela falou isso. Eu pergunto, quem é que corrige o corretor? Né? E outra coisa que eu vejo muito aqui também no site, no Instagram, no Twitter, inúmeras pessoas falando que o policial agiu de abuso de poder, que o policial agora ele é o condenador, o julgador e o executor da sentença. Aí eu pergunto, eles perguntam, né, quem é que dá esses direitos policiais, né? Eu faço uma contra-pergunta, quem é que dá o direito do Lázaro matar, estuprar e roubar? Aqui fica a pergunta também, porque tudo que se vê e ouve é condenar o policial, não prestar solidariedade, muito menos socorro e ajuda às vítimas, mas você fica aqui lamentando a morte de um demônio desse, um ser das trevas desse, você fica aqui condenando ações policiais. Eu acredito sim, se esse cara tivesse sobrevivido ao confronto que ele mesmo promulgou contra a polícia, pensando que esse cara iria ser preso, iria se fazer um filme para ele, né, contando a história triste da vida dele, iria se fazer homenagens às ações dele, se pá, iria levantar até um movimento, como estão querendo levantar um monumento na comunidade Jacarezinho sobre aqueles 27 traficantes mortos. Aqui no Brasil tudo é inversão de valores, né? Aqui você criminaliza o policial e ovaciona o criminoso, né? Então é muito complexo viver no Brasil hoje em dia. E assim, a grande questão é que ultimamente, principalmente pelo uso da força em favelas, troca de tiro, bala perdida, né? Muitos inocentes, né, que vivem na comunidade morreram devido a essa troca de tiro. Se vem sempre à mídia essa questão da violência policial, que acaba sendo uma inversão de valores. O cargo, né, a função que está ali para fazer cumprir a Constituição e cumprir a lei, está sendo acusado como se fosse o bandido. Então, assim, acaba que não é também dizendo que não há, por exemplo, excesso, né, de autoridade. Tem muitos casos de realmente um excesso de autoridade, né, por parte dos policiais, e isso tem que ser investigado pela corregedoria da polícia. Mas este, por exemplo, não é o caso de se questionar isso, até pela cronologia dos fatos que a gente já apresentou aqui, pelas circunstâncias da operação. Então, é um dos outros motivos que eu defendo muito a utilização da bodycam, né, da câmera, nos policiais, porque esse tipo de equipamento ele vai poder gravar e filmar a operação policial e comprovar mais do que nunca que o policial que está ali agindo, ele não é o bandido ou o cara mau que foi entrar dentro da favela para matar inocente igual a mídia fala. Ele foi ali para cumprir a lei, e através do cumprimento da lei houve resistência e houve, na verdade, uma ameaça à vida do policial, que também é um ser humano, que também tem família, que também sente, que também morre como todo mundo. Então, eu acho que é mais do que válido possuir as câmeras, né, de filmagem, as bodycam, na operação policial, porque isso vai começar a minar e a quebrar esse argumento de que há violência policial ao ponto que chegamos no Brasil, né? Exatamente. Então, voltando aí ao Banco Central, a parte econômica, agora que já atualizamos a notícia sobre Lázaro, né? Lázaro que hoje ele deve encontrar com Deus, né? Ou não, deve encontrar com o diabo, na verdade. Eu torço muito que ele encontre o braço do capeta.
Então, voltando ao ponto aí, o Banco Central ele atualizou, né, o indicador de crescimento brasileiro do PIB, Produto Interno Bruto, que nada mais é, né, que a totalidade ali dos bens produzidos e serviços, né, bens e serviços produzidos pelo Brasil no ano. E essa atualização ela se deve muito pelo motivo do primeiro trimestre brasileiro ter tido uma surpresa, né? Foi já, né, divulgado que o primeiro trimestre do Brasil em questão do PIB foi de 1,2%, né? Bem maior do que o indicador do mesmo trimestre do ano passado. E se comparado, a gente está chegando a um patamar do último trimestre de 2019, que é aquele trimestre econômico pré-pandemia, né? Se bem a gente lembra, começa ali no finalzinho de 2019 para início de 2020, as critérios de lockdown, de pandemia, de agravamento da economia, né? Então, dentro desse critério, devido a isso, mesmo, né, Marcos, porque hoje na mídia o que se está vinculando vai ter a terceira onda, vai ter que se fechar tudo de novo, e mesmo nesse todo esse cenário contrário, nesse pessimismo, né, que também é parte da culpa da grande mídia, né, de colocar sobre a terceira onda, possibilidade de fechamentos do comércio novamente, a gente tem uma boa notícia, que é o Banco Central informando aí as suas previsões de crescimento do PIB brasileiro, né, o que é muito importante, gente. Isso quer dizer que existe a possibilidade de expansão econômica, de retomada, aquecimento da economia e, por consequência, há uma possibilidade de gerar mais empregos, há uma possibilidade de gerar mais rendas. Então, essa notícia ela não é simplesmente falando que o Brasil vai ter um indicador positivo, mas falando que aquele cenário que não era o ideal, mas o cenário pré-pandemia do Brasil ele pode estar se retomando em breve, né? Com a economia forte, com a economia voltando aos seus patamares. Muito se deve, e aí a gente agradece a todos os produtores agrícolas, todo mundo que trabalha na questão de exportação das commodities brasileiras, porque muito se deve esse número à parte agrícola brasileira que vem sustentando o Brasil dia após dia. E aí a gente pode entrar num outro tema depois, Marcos, acho que é até legal também, para a gente debater o avanço da indústria brasileira, que não está no patamar como a gente vê na Alemanha, que já é uma indústria 4.0, a gente nem tem a 3.0 ainda, e outros fatores também da economia, mas muito se dá esse resultado positivo para a agricultura do Brasil, né? Para as commodities brasileiras que só têm avançado e que têm sustentado a economia brasileira no patamar que está. Então eu acho que isso é super importante para a gente analisar também. Como eu não sou um grande entendedor de economia, como o prezado, caro, ilustre, magnífico Caruan. Também eu tô dando só orelhada aqui, isso é só olheirada. Mas eu queria olhar só um outro ponto, visando. A grande crítica da mídia e tal é aquela que a gente vem bater na mesma tecla. Tudo que o governo coloca a mão é demonizado, certo? E esse grande avanço, principalmente na área agrícola, se deve ao governo federal, né? E mesmo a tantos ataques à mídia, e mesmo a tantas críticas sociais que ele preocupa mais com a economia do que com a vacinação popular, a gente vê aí, né, o caso da mídia dizendo para afrontar ou criticar, demonizar as atitudes do governo em questão da economia, aquela mesma matéria, fique em casa, economia vemos depois. Só que esse fique em casa, economia vemos depois, a gente tira a preocupação, fica em casa porque para você evitar a contaminação do vírus, né? Só que não é só o vírus que mata, não, fome também mata. É muito fácil, fique em casa quando você é um artista, fique em casa quando você é um grande empresário, fique em casa quando você pode trabalhar de home office e ganha muito bem com isso. Aí o fique em casa para pessoas que não têm condições, né? Não tem condições de permanecer dentro de casa, que vive de renda de... Um exemplo aqui, catar latinha, catar papelão, exige só sair dentro de casa, né? Então, não é só o vírus que mata, né? A fome também mata. Então, esse fica em casa, demonizando a atitude do governo, preocupar com a economia, também mata, né? E outra, se não fosse o pessoal agrícola desafiar, sair dentro de casa e trabalhar, a economia não estava aumentando como está aumentando e não estaria chegando comida como está chegando para o povo através de doações de muitos aí artistas criticando a atitude do governo, criticando as atitudes de denominados artistas que supostamente não se posicionam, mas são justamente os supostos artistas que se impõem através de
qual lado seria eles estariam da política, mas são justamente esses aí que fazem grandes doações. A motociata tão criminalizada pela grande mídia e pela oposição é justamente uma das maiores fontes de doações de mantimento, que já se arrecadou mais de milhões de quilos de alimentos não perecíveis para doações. Então é muito bonito e fácil você criticar, mas acho que é muito feio quando você não faz e não mostra e não fala aquilo que se é feito pelo bem. Falhas de governo existem em todos os países. O que eu vejo muito aqui, além disso, eu sei que está fugindo um pouco do tema da economia. Não, pode, vamos em avante. Mas aqui, o único lugar do mundo que se fez CPI foi o Brasil. O Brasil teve centenas de mortes que a gente poderia ter evitado de alguma maneira. Eu vejo assim, é só após acabar essa pandemia que a gente vai poder analisar os gráficos, o que poderia ter sido feito, o que não poderia ter sido feito, como deveríamos ter agido. Pegou desprevenido, não foi o Brasil, pegou desprevenido o mundo inteiro essa doença. Como no mundo inteiro se houve mortes, até mesmo em países de primeiro mundo. País de primeiro mundo vacinou, país de primeiro mundo tomou suas medidas, mas mesmo assim veio muitas pessoas a óbito. Da mesma forma dentro do Brasil. A única questão que está essa discriminação toda, porque o governante atual não condiz com a oposição, não condiz com o que a grande mídia quer, porque se encerrou a economia dada à grande mídia, acabou o dinheiro, a verba dada às grandes emissoras, às grandes classes artísticas, acabou com isso. Então eles vão fazer o quê? Promover um ataque. Promovendo esse ataque, você vai discriminar o governo, você vai descredibilizar, você vai ressachar o governo e colocar aquela grande cortina de fumaça nas coisas benéficas que o governo fez, e principalmente para alavancar a economia. Entendeu? Então é muito fácil a gente criticar, mas a gente não vê o lado positivo da situação. Marcos, desde o princípio, principalmente o Paulo Guedes fala muito sobre isso, né? Que a gente tem que analisar o fator econômico junto com o fator, né, de saúde e o fator humano, porque uma coisa está relacionada à outra. Hoje não tem como você desprender as duas coisas, né? Como você bem disse, você não morre por Covid, morre por fome, né? Então hoje, por exemplo, você privar uma sociedade de acesso econômico, né, a produção de riquezas, é você negar a eles a capacidade de compra de insumos que são substanciais e importantes para a manutenção da vida, né? Desde uma compra de um legume no sacolão até produtos de higiene. Isso tudo tem a ver com as questões básicas para uma sobrevivência digna do ser humano. Então, você privar o ser humano do fator econômico de produção, de acesso à economia, é você privar também indiretamente o acesso dele à vida, à transposição digna, né, de convivência e sociedade. Então é muito importante a gente analisar os dois fatores em correlação, também não esquecendo do fator da saúde, que é super importante. Eu acredito que é sempre possível a gente achar um meio termo, né, durante esses grandes debates. Então é isso aí. A economia brasileira vem avançando. Só para lembrar aqui, não é só o Covid que mata, não. Prova que essa CPI é política, né? Um instrumento político contra o atual governo. É que não é só o Covid que mata, nem só a fome está matando. Outros tipos de doenças também matam. Temos mais de 55 mortes por outros tipos de doença. Ataques cardíacos, câncer. Se você for fazer uma somatória disso, se você não ultrapassou, você está bem próximo da quantidade de morte cometida pelo Covid. Essas mortes também não são importantes, porque aqui o instrumento da CPI é fazer esse caos todo da Covid, né, que está aí, né, é preocupante porque ela se espalha, mas lembrando que não é só Covid nem fome que mata. Outras doenças, acidentes, acidente de carros, acidente de moto, qualquer tipo de acidente que possa acontecer, dentre outros tipos de doença, como câncer, como ataque cardíaco. Então, se você for fazer uma somatória, a gente estamos quase equivalendo, se não já passando no teto da quantidade de mortes dentro do Brasil, que não é só derivada do Covid. Ou seja, essas mortes também não é importante. Por que acusar e fazer esse alarde de tudo, né, contra o governo por causa
da morte do Covid, sendo que no mundo inteiro houve morte também. Então é culpa do Bolsonaro as mortes dos países ou é culpa de seus governantes também? Ou é culpa do Covid? Né? A gente não tem como se controlar uma pandemia, né? E ainda mais quando você foi pego de desprevenido, né? O mundo inteiro foi pego desprevenido. Então você não tem um controle imediato ali. Né? Cada país tentou fazer da sua melhor maneira uma ação rápida contra a ação do Covid. Eu sei que mais pra frente a gente poderia fazer um podcast apenas só do Covid, né? Porque foi inúmeras falhas, não só do governo, né? Que quando foi se anunciado o Covid, a oposição priorizou passar o carnaval. E enquanto estava rolando o carnaval, estava se anunciando ao mesmo tempo no Jornal Nacional que tinha 600 pessoas contaminadas com o Covid. Aí se pergunta de onde. Aí o próprio Jornal Nacional pergunta de onde veio o Covid? Do carnaval, pô. E recebendo inúmeras pessoas, o país estava recebendo inúmeros visitantes dentro do Brasil. De onde veio o Covid? Do carnaval, que tanta a esquerda prega. Então apontar o dedo para uma pessoa é fácil. Eu quero ser honesto e mostrar as diversas falhas que teve o país. Esse que é o ponto e serve muito para análise e o debate, porque a gente pode também ampliar em outros podcasts, porque isso não vai acabar hoje, né? Em contrapartida, apesar de termos uma notícia muito boa no fator econômico, a gente também tem uma notícia, ao meu ver, péssima e ruim sobre as questões econômicas, né? Nessa sexta-feira também houve a reunião, né, do G7, que são os 7 países desenvolvidos, né, maiores economias do mundo, onde que eles acabaram assinando, né, já deixando pré-pronto um acordo de imposto global, né? A ideia é se criar um imposto único que vai taxar empresas multinacionais que operam dentro desses países, né? Segundo o porta-voz do G7, a intenção é impedir que as empresas elas façam o jogo fiscal que elas fazem hoje, que é a evasão fiscal. O que elas fazem? Elas pegam e vão para locais e colocam suas sedes, suas indústrias de produção em grande escala, em locais onde a taxa tributária, onde o imposto é menor. Então, com a finalidade de impedir que as empresas elas comecem a fazer uma evasão fiscal para outros países, eles estão com uma tentativa encabeçada pelo Joe Biden, né, o norte-americano que se diz tão evolutivo contra a questão econômica, mas está se mostrando mais um burocrata e um burocrata internacional, né? Uma das consequências desse globalismo, que é diferente de globalização, a gente tem que sempre colocar isso à frente. Então, a ideia é criar um imposto, né, que inicia-se com um mínimo de 15% de tributação sobre as multinacionais. Ou seja, já é difícil empreender, aí agora eles querem tirar a capacidade de produção, né, a margem de contribuição das empresas através de uma tributação maior internacional sobre as multinacionais, o que vai desestimular o avanço econômico, desestimular essas empresas pelo simples fato de que não pode ter evasão fiscal. Isso não é evasão, isso é chamado de elisão é diferente de evasão. A gente tem que lembrar isso. Evasão é quando você se nega ou você evade ao critério né, que a gente chama, né, de o fator gerador desse tributo. Então é quando você se omite a entregar ou a declarar a base geradora desse tributo. E elisão é uma forma de estudo tributário para você adequar a empresa no melhor formato de tributação, no melhor formato que vai te trazer maior margem de contribuição sobre o produto, o que vai estimular a economia, estimular a produção. Então, o que esse pessoal quer é acabar com a capacidade, por exemplo, da margem de contribuição. Só que isso vai ser totalmente, ao meu ver, destrutivo para a economia dessas multinacionais e para o avanço delas, porque isso vai desestimular elas, muitas vezes, de estar levando as suas indústrias para algumas localidades. Caramba, o que isso tem a ver? Vamos supor, tá? Vamos colocar aqui um exemplo para ficar bem entendido. Uma empresa A, ela inicia-se nos Estados Unidos, com uma taxa de tributação a 15%, 17%, vamos colocar 17%, beleza? E aí ela decide que a sua fábrica, a sua produção, ela vai ser levada para a Suíça, por exemplo, onde que a taxa de fabricação, né, de imposto sobre essa fabricação é de 5,5%, né? Ou seja, praticamente 11,5% menor do que a dos Estados Unidos, ok?
E aí isso é chamado de elisão, é um estudo tributário, porque isso vai aumentar a margem, vai possibilitar a empresa expandir economicamente. Só que aí não, agora ela não pode. Por quê? Porque se ela faz essa manobra, ela é tributada de qualquer forma pelas duas, né, pelas duas nações com 15%. E além disso, o tributo hoje, o que ele virou? Ele virou uma moeda de troca, né? Agora o Estado que não produz nada, que não produz riqueza, ele simplesmente falou que ele produz o quê? Tributo. E aí o tributo ele não serve agora para arrecadar, para se empenhar em tomadas de decisão dos órgãos públicos, mas sim para ganhar cada vez mais dinheiro, cada vez mais capacidade de gastar com bobagens, de gastar, de inflar, né? Esses grandes estados, esses estados gordos. Então eu vejo de uma forma totalmente pejorativa esse avanço aí para o imposto global. Levando em consideração outro ponto, a tributação e a necessidade tributária em países na zona do euro é diferente na zona do dólar. É diferente você ter uma questão tributária e de regulamentação na Itália e nos Estados Unidos, na França e na Itália e nos Estados Unidos. Cada país possui a sua peculiaridade. Então é você tentar unificar uma coisa como se fosse homogênea, mas ela não é. Então, é extremamente complicado esse fator tributário e isso vai afetar todas as multinacionais. Então, eu vejo de uma forma totalmente pejorativa. Está sendo encabeçada pelos Estados Unidos, uma coisa que eu não esperava ver tão cedo, mas infelizmente, né, como os democratas eles gostam de ser progressistas, né, e totalitários, né, eles querem um Estado cada vez maior. E aí vocês vão se lembrar quem também quer um Estado maior já quis, né, e teve que ser derrotado por uma guerra. Mas essa é a tentativa de cada vez mais controlar a vida econômica das pessoas, de cada vez mais limitar aos seus belos prazer a capacidade produtiva da população. Então isso vai totalmente contra as liberdades individuais, vai totalmente contra o livre mercado, essas regulamentações internacionais. Então é uma coisa que, ao meu ver, não deveria ocorrer de forma alguma. Então vamos lá, pessoal, essas foram as informações da semana. O intuito não é avançar em grandes informações, né, porque os veículos de mídia já estão aí fazendo esse trabalho de forma, na sua grande maioria, né, como o Marcos gosta de falar, capcioso, mas eles avançam nesses critérios em várias informações. O intuito é mais realmente debater com vocês esses temas e expandir. Então, muitas vezes a gente pega ali uma ou duas notícias e avança e debate bastante sobre o tema, né? E aborda coisas que a notícia comum tradicional ela não aborda. O que eu abordo é uma mídia que implanta o caos com suas pautas capciosas e sensacionalistas. Então, esse foi o giro de notícias da semana aí. Agora vamos para o nosso Dates da semana, né? Essa semana aí foi movimentada, a gente tem alguns dates importantes. E dentre deles, né, a gente tem no dia 23 de junho a comemoração do Dia do Atleta Olímpico, né? Uma data importante, já que estamos próximos aí da Olimpíada de Tóquio, né? E que tomara que o Brasil seja bem representado lá e conseguimos ficar pelo menos entre os 3, né? Seria um sonho. Mas no dia 23 de junho é comemorado, né, a data do atleta olímpico. E essa data ela vai homenagear todos os atletas, né, que se dedicam, participam de treinos, que sofrem, que lutam dia após dia para se tornar um atleta, que é uma coisa muito difícil, que depende, né, de empenho, de esforço físico, esforço psicológico, muitas vezes abdicar de diversão para estar se dedicando ali, representando também as nossas bandeiras, né? Então essa data ela é comemorada dia 23 devido à criação, né, do Comitê Olímpico, né, Internacional, que foi no 23 de junho de 1894, em Paris, por iniciativa do Barão Pierre. Então a gente tem no dia 23 uma data importante que é o Dia do Atleta Olímpico, chegando próximas Olimpíadas também, tá? Avançando também, a gente tem no dia 23 o Dia do Lavrador. A gente falou tanto aqui da importância dos commodities, da importância dos produtores agrícolas, das pessoas que são envolvidas em todo o processo ali, que fazem a nossa economia ser sustentada e que fazem a nossa economia avançar, né? Então, no dia 23 de junho é celebrado o Dia do Lavrador e homenageia, né, todos esses trabalhadores que cultivam o solo, que fazem o arado, que plantam as sementes, né, que fazem todo o processo ali de produção. Então, é uma data muito importante. Deixo aqui nossa homenagem
E novamente, né, nosso agradecimento por todas as pessoas que estão envolvidas no processo agrícola brasileiro aí, seja ele num fator de agricultura familiar ou agricultura industrial para exportação, todos são importantes e todos participam, né, desse ciclo econômico nosso aí. Ainda nessa semana, no dia 24 de junho, a gente teve a comemoração aí do Dia São João, né, Marcos? É uma data muito comemorada aí no Brasil, o Dia de São João, o dia daí que a gente costuma pendurar as bandeirinhas coloridas, vestir xadrez, botar aquele bigode falso, aquele dente podre falso também. Essa data ela é considerada, né, uma comemoração a São João, conhecido como o Santo Festeiro, né? São realizados, né, tradicionalmente no Brasil em várias partes danças típicas, envolvendo inclusive algumas partes a utilização, né, de fogueiras, que é uma parte tradicional, as comidas tradicionais brasileiras também. E essa origem, né, dessa celebração ela é dada no dia 24 devido à data tradicional atribuída ao nascimento, né? Ou estipulação de data, né? Não se tem a certeza, mas é a data atribuída ao nascimento de João Batista. Então, por isso é considerada e comemorada a data de São João, dia 24 de junho. E como para finalizar os dates da semana aí, a gente teve aniversário, né? A comemoração do que seria o aniversário de George Orwell, né? O pseudônimo dado ao Eric Arthur, que é um grande escritor, filósofo, que nasceu na Índia Britânica e tem um dos seus grandes livros, que é 1984, A Revolução dos Bichos, que são livros que fazem uma contestação ao autoritarismo e às ditaduras, como a questão do stalinismo, né? Então deixo o meu abraço aqui a George Orwell e lembrança a ele, que é um grande escritor e vale cada momento de leitura. E chegando agora ao final desse programa, né, desse podcast 2, queremos agradecer a todo mundo que está nos prestigiando, nos ouvindo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, seus colegas, seus parentes, deixar aquele like aí e se inscrever no canal do YouTube, que é muito importante para nos apoiar nesse projeto, tá? Então, dando seguimento aí à última parte, vamos às dicas da semana. E para começar, a minha dica da semana é o livro, né, aproveitando o aniversário aí do George Orwell, é o livro 1984, que é de autoria de George Orwell, né, escrito ali em 1945. A história ela se passa no ano de 1984, que seria um futuro distópico, né, onde o Estado ele impõe um regime extremamente totalitário sobre a sociedade, através de uma vigilância do chamado Grande Irmão, né, imposta pelo partido fictício criado ali pela história do romance, né, de George Orwell, onde ninguém escapa do seu poder. Então é claramente uma crítica aos regimes totalitários e de uma forma muito inteligente, muito perspicaz, George Orwell ele consegue transmitir os perigos desses regimes totalitários, né, dos grandes irmãos que vigiam e controlam a nossa vida. Então vale a leitura, vale cada segundo e fica aí a dica da semana. As promoções na Amazon, por exemplo, estão baratinhos os livros, vale comprar. A gente tem agora os lançamentos dos livros de George Orwell, né, pelas outras livrarias, né, e inclusive a Família Cristã está com preço ótimo nos 3 livros dele. Vale a pena comprar, vale a pena se informar e ler esse romance do grande escritor George Orwell. E eu já gostaria de indicar o filme do Brasil Paralelo, Cortina de Fumaça. E esse filme ele fala sobre a abordagem, né, sobre as queimadas na Amazônia, o infanticídio dos indígenas, a atuação das ONGs ambientalistas e potenciais agrícolas brasileiros no centro mundial. O desmatamento e as queimadas nas florestas amazônicas são pautas noticiadas constantemente, não só no Brasil como internacionalmente. Então é um filme extremamente importante para a gente entender muita coisa sobre a floresta amazônica, né? Ali no filme você vai ver entrevistas falando sobre o relacionamento da FUNAI e os próprios índios, né? Falar sobre a cultura indígena prejudicada pelas ONGs ambientalistas. Contudo, nem todos são ruins, né? Descartando-se o que mais luta contra o infanticídio indígena. Então é um filme extremamente importante para nós brasileiros.
E já aproveitando, né, essa data especial, né, dia 23/6, que é o dia do atleta olímpico, eu também gostaria de indicar o filme Invencível, que fala sobre a vida do atleta olímpico Luiz Zamperi, né, que sofreu um acidente de avião e caiu em pleno mar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele passa 47 dias no oceano e quando consegue encontrar a terra firme é capturado pelos japoneses. Então é uma história extremamente bonita, né? Assim, não o contexto do que o cara passou, né? Lógico, né? Mas assim, de superação, de motivação e o esforço que ele fez para sobreviver na mão dos japoneses, né? Então é um filme extremamente importante também. E é um filme que fala sobre um atleta olímpico e como ele foi para a Segunda Guerra Mundial, como ele foi feito prisioneiro de guerra pelos japoneses e como ele vai repercutir na mão dos japoneses, sendo humilhado diversas vezes. Então é um filme muito bom, esses dois filmes que eu acabo de indicar. E puxando aqui, gostaria de agradecer a todos, né, por estar escutando a minha ladainha, escutando aqui a nossas discussões já, né? Lembrando que a gente não é nenhum jornal, né? Nenhum veículo de comunicação assim de matéria jornalística, mas sim uma pauta levantada, né, sobre uma discussão, sobre uma reflexão, né, Carol? Isso aí. A intenção nossa não é ser um jornal, né? Nem um informativo que vocês podem ter diariamente aí, mas ser uma porta para se debater e demonstrar ideologias opostas e muitas vezes também comum e visões sobre os temáticas diárias, sobre o nosso dia a dia. Então não esqueça de curtir, de compartilhar. Se você está nos ouvindo até agora, deixa aí nos comentários o que você quer ver no próximo programa, dicas. Entre no nosso Instagram, vai estar aí embaixo aí na descrição nosso Instagram oficial. Pode nos mandar mensagem no direct, no e-mail, que a gente vai estar à disposição para estar respondendo e estar lendo também seus comentários construtivos. Beleza, galera?